Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, hoje com foco na lição sobre o livro do profeta Joel, que apresenta uma mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Será apresentado o cenário histórico, pano de fundo do livro do profeta Joel, destacando a mensagem profética transmitida por ele e as lições desse livro para os dias atuais. Vamos juntos e unidos, pois a nossa unidade determina o tamanho da nossa força. Você que já se inscreveu no canal, eu peço aí a sua gentileza que verifique se a sua inscrição e a opção de receber as notificações, se elas foram desativadas. Eu tive informações de pessoas que foram desativadas e imaginaram que fosse uma ação minha, mas não foi. Se você não tiver inscrito, se inscreva ou reinscreva no canal e acione aí o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e, ao final, deixe o seu joinha ou o seu não joinha. Conta aí com as suas interações, que são muito importantes para o crescimento do canal. Diariamente estou em oração por sua vida e por sua família. Faça seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Sua semente financeira florescerá e Deus proverá farta colheita em sua vida. O texto áureo da lição bíblica de hoje está no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, que diz: Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Na verdade aplicada, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele frisa que o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração intensa. O texto de referência está em Joel, capítulo 2, versículos 27 a 29 e versículo 32. Nesse texto, Deus faz promessas de não deixar o seu povo envergonhado, de restauração e de derramamento do Espírito Santo, bem como da segunda vinda do Messias, mais especificamente sobre a segunda fase da sua segunda vinda, mesmo que o nome do Messias ou o termo Messias não é especificado nesse texto. Conhecido como o profeta do avivamento, Joel ele apresentou o arrependimento sincero e a mudança de vida como sendo aí a base da genuína espiritualidade. Apesar das divergências, a data mais provável que o livro do profeta Joel foi escrito é entre os anos 825 a 770 a.C., tendo em vista aí os registros no decorrer do livro, e que também indicam que o ministério profético de Joel ele tenha iniciado no reinado de Joás e durado até os dias do rei Uzias, primo do profeta Isaías. Pelo que consta no capítulo 1, o contexto do livro ele apresenta uma época de calamidade, tendo em vista uma praga de gafanhotos, num prenúncio do que ocorreria futuramente com a nação de Judá, já que a decadência espiritual, apesar de não ter atingido os baixos níveis de outras épocas, a notável formalidade religiosa já evidenciava o declínio espiritual da nação. Dos 69 versículos com profecias, apenas 11 se cumpriram, restando aí 58 versículos proféticos que ainda hão de se cumprir. Pelos fatos de os impérios assírio e babilônico não serem mencionados, tudo indica que Joel ele exerceu o ministério profético antes da ascensão dessas potências mundiais. Portanto, no tempo anterior à apostasia total de Judá. Joel foi um personagem enigmático e, apesar de não ter sido sacerdote, o profeta Joel ele demonstrou grande interesse pelo templo e pelas pessoas que serviam no templo, sendo também um dos poucos profetas do Antigo Testamento citado no Novo Testamento. O nome do profeta Joel significa Yahvé é Deus, Yahvé é Senhor. Pouco se sabe a respeito de Joel. A menção de que ele era filho de Petuel sugere que seu pai era uma pessoa importante à época na cidade de Jerusalém. Ainda quanto à invasão dos gafanhotos mencionado no capítulo 1, foi uma praga real. Esse tipo de praga era comum e tinha origem nos enxames de milhões de gafanhotos que, conduzidos pelo vento, imigravam da Arábia para a Palestina. Tendo como base da cadeia alimentar a vegetação, os gafanhotos têm o hábito diurno. Existem aí cerca de 25 mil espécies de gafanhotos e passam, no decorrer de suas vidas, eles passam por 4 fases distintas
a partir da eclosão dos ovos. O gafanhoto destruidor, também é conhecido como pulgão, ele é fruto da eclosão dos ovos deixados pelo gafanhoto devorador. Esse tipo de gafanhoto, o destruidor, ele fica na lavoura e suga a seifa da planta, podendo matar a vegetação com uma espécie de ferrugem em seus galhos. O gafanhoto cortador, ele tem a aparência de lagarta, sendo conhecido também como roedor ou descascador, pois nessa fase eles cortam as folhas e os frutos, impedindo que o agricultor ele colha os frutos por completo. O gafanhoto migrador é a fase de crescimento, e é nessa fase que eles viajam em grupos em busca de alimento, deixando um rastro de destruição ao cortar e também carregar folhas, galhas e frutos. O gafanhoto devorador, que também é conhecido como locusta, é a fase adulta do gafanhoto e pode nessa fase chegar aí um gafanhoto até a 10 centímetros. Essa é a fase que o gafanhoto ele devora ainda mais as plantações e as consome rapidamente, pois tem aí o objetivo de colocar seus ovos na lavoura para se reproduzir. Um gafanhoto devorador fêmea pode colocar aí de 10 a 300 ovos, o que favorece a rápida multiplicação e a formação de nuvens de gafanhotos. Os gafanhotos têm um período de vida curto, cerca de 3 meses, fora os 10 meses de dormência dos ovos até a sua eclosão. Para se evitar uma nova geração de gafanhotos, exige-se que o agricultor ele haja de forma preventiva para proteger a lavoura de danos futuros, já que o período de dormência de até 10 meses dos ovos até a eclosão é o tempo suficiente para se fazer um trabalho preventivo. As diferentes fases da vida dos gafanhotos e o poder de destruição em cada uma delas foram utilizados aí pelo profeta Joel para alertar os anciões de Judá e aos demais moradores da terra, pois a ação do inimigo na vida da nação de Judá, como também de cada pessoa, ocorre em diferentes fases e caso inexista prevenção espiritual, inevitavelmente as futuras colheitas materiais, físicas e espirituais ficarão comprometidas, podendo ser totalmente destruídas, podendo comprometer as futuras gerações. Fica explícito o alerta sobre a severidade dos castigos aos quais a nação de Judá estaria e aos quais o ser humano está sujeito caso deixe de agir preventivamente no mundo espiritual quanto ao temor de Deus no coração e a execução das orientações de Deus em sua vida. A necessidade urgente de arrependimento e de santificação, de preparo preventivo, ecoou através da ordem divina aos pais para que eles transmitissem aos filhos, às futuras gerações, suas experiências quanto à gravidade em o ser humano deixar de responder positivamente ao chamado do Senhor e de preferir viver uma vida sem santidade. Ecoou também através da convocação divina em Joel capítulo 2, versículos 16 e 17, onde diz: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Ao frisar o dia do Senhor como uma das mensagens centrais, o profeta Joel ele deixa evidente de que haverá um período de tempo no qual Deus há de executar seu juízo sobre os ímpios. Me permita ressaltar aqui que sempre que o termo dia do Senhor ele é mencionado no contexto bíblico do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, trata-se do dia, do momento no qual Deus ele vai executar os seus juízos sobre os que rejeitarem a oferta de redenção na pessoa de Jesus Cristo. Já o termo dia de Cristo, mencionado no Novo Testamento, ele se refere ao momento no qual Deus ele vai recompensar seus servos e suas servas que se mantiverem fiéis e resilientes até o fim. Ou seja, a todo tempo, Deus sempre esteve, está e estará no controle de tudo. Por isso, haverá um momento no qual Deus ele entrará na arena espaço-temporal para asseverar seu controle absoluto sobre tudo e sobre todos, punir os ímpios, submetê-los às consequências inevitáveis de suas próprias escolhas, como também para fazer justiça e abençoar
os que se mantiverem fiéis a ele. Deus pode valer-se das crises para despertar no seu povo a consciência de sua máxima dependência dele e da necessidade de renovação espiritual, pois o pecado ele representa grave violação à santidade de Deus, por isso merece julgamento divino justo. No entanto, o julgamento condenatório ele poderá ser evitado por meio do arrependimento sincero, da conversão genuína e do clamor intenso por perdão. O desejo de Deus é perdoar e derramar o seu Espírito sobre cada pessoa. No entanto, a efetivação do desejo divino depende da resposta positiva do ser humano ao chamado de salvação e o seu desejo ardente de que seja derramado sobre ele o Espírito Santo. A mensagem do profeta Joel ela é singular, pois tem origem na experiência cotidiana vivenciada pelas pessoas na Palestina com as constantes invasões dos enxames de gafanhotos. Assim como os agricultores deveriam empreender ações preventivas para proteger suas lavouras, as lideranças da nação de Judá e os pais de famílias, eles deveriam agir preventivamente a fim de se evitar sofrerem invasões por parte dos inimigos para destruí-los como nação e como povo de Deus. A mesma coisa deve ser feita na atualidade para que o ser humano não seja dominado pelo inimigo e tendo aí a sua vida, a sua alma destruída. O alerta do profeta por meio de uma tragédia vivenciada pelos judeus à época foi a melhor forma de chamar a atenção daquela gente, pois não apenas os judeus, mas também os demais moradores do território de Canaã acreditavam às desordens da natureza por meio de inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas, ou mesmo as derrotas para os exércitos inimigos como sendo o resultado da ira dos deuses. Nos primeiros 2 capítulos do livro do profeta Joel, percebe-se um cântico triste no qual o profeta ele lamenta e descreve a nação de Judá como uma virgem que está cingida de saco pelo seu noivo, dando aí a entender que o noivo teria tragicamente morrido antes que o casamento fosse efetivado. Joel lamenta que os adoradores estavam se dirigindo ao templo com as mãos vazias, sem nada a oferecer em sacrifício ao Senhor. Os lavradores estavam uivando por terem tido as colheitas arruinadas. Em contrapartida, os sacerdotes eles deveriam se lamentar, gemer, se vestir de pano de saco em símbolo de luto, se santificar, congregar, jejuar e orar na busca por perdão de Deus, já que o distanciamento do centro da vontade de Deus era a causa primária pela qual a nação sofreria. Após demonstrar a gravidade do que viria a ocorrer, usando como símbolo a ação dos gafanhotos em suas diferentes fases que levou as árvores a se secarem, fazendo cessar também a alegria das pessoas, o profeta Joel ele fez e faz um apelo à conversão. Esse método pedagógico utilizado pelo profeta Joel provocou profunda reflexão dos judeus que, ao olharem para o país devastado, precisavam reconhecer a necessidade de se voltar ao Senhor imediatamente, precisavam se ajustar com o objetivo de agradar a Deus e se evitar os juízos anunciados pelo profeta. Judá precisava chorar e se lamentar pela destruição que estaria por vir sobre a terra, mas infelizmente Judá não estava aí prestando atenção aos avisos divinos. Caso mudasse de postura, o juízo com a destruição seria cancelado e Deus enviaria a chuva e os abençoaria com fartas colheitas. Do contrário, Deus tornaria os céus como bronze e destruiria as suas colheitas. O cenário pintado para o futuro é estarrecedor, mas Deus motivou a nação de Judá a ter esperança em meio à catástrofe que viria a acontecer na nação. Assim como Deus sempre revertia a desolação causada pelo ataque físico, pelo ataque real dos gafanhotos em resposta às orações do seu povo, da mesma forma, Deus iria reverter o caos que seria provocado pelos ataques dos inimigos de Judá. Deus enviaria consolo em resposta ao clamor do seu povo. Além de Deus ter restaurado todo Israel, reunindo os reinos do norte e do sul, após os cativeiros assírio e babilônio, no Novo Testamento, após a prisão de Jesus, seu julgamento nos tribunais religioso, político e no júri popular, sua morte na cruz e seu sepultamento, momento no qual os discípulos ficaram desolados,
pois tudo que eles haviam abraçado como verdade absoluta aparentemente ruiu, caiu por terra. Com a ressurreição de Jesus, ressurgiu novamente a ponta de esperança. No entanto, após 40 dias, Jesus ele ascendeu ao céu. E novamente, aparentemente, os discípulos voltaram a estar desamparados. No entanto, acreditando nas promessas de Jesus, eles ficaram reunidos no cenáculo, na cidade de Jerusalém, e o consolo chegou no dia de Pentecostes. No momento que Pedro ele aproveitou para lembrar a profecia do profeta Joel e ressaltar que o que todos estavam presenciando era apenas o cumprimento literal do que Joel havia profetizado. Assim como para Israel, a ação sobrenatural de Deus representou o consolo da restauração da nação, e para os discípulos representou a restauração das forças para eles terem ousadia e trabalharem na expansão do reino de Deus na terra, para o cristão na atualidade, a promessa do derramamento do Espírito Santo é uma das maiores bênçãos prometidas por Deus aos seus servos e suas servas. Por isso, deve ser buscado com intensidade, pois o derramamento do Espírito Santo é a única forma de o cristão ser habilitado a agir, ser visto e respeitado como representante de Deus na terra, apto a enfrentar e vencer o inimigo pelo poder da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Outras duas grandes bênçãos prometidas por Deus ao seu povo são o julgamento das nações, no momento no qual Deus julgará e condenará todas as nações ímpias, inimigas do seu povo, bem como permitirá às nações que resistirem e não fizerem aliança com o anticristo a adentrar ao milênio juntamente com a nação de Israel. A outra grande bênção é a glorificação final do seu povo. Essa bênção ela vai além da glorificação dos salvos no momento do arrebatamento da igreja. Ela abrange o engrandecimento da nação de Israel aos olhos de todo o mundo, já que o próprio Cristo, na segunda fase da sua segunda vinda, vai se manifestar em glória para defender Israel dos ataques do anticristo e de seus aliados na batalha do Armagedon. Derrotará o inimigo de Israel e dará ordem à prisão de Satanás, a antiga serpente, por 1000 anos. Na oração de Davi pedindo perdão dos seus pecados, Davi ele declarou que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. De fato, o arrependimento sincero ele move o coração de Deus a perdoar, a transformar a tristeza pelos pecados cometidos em alegria que flui do interior da alma humana. Todas as vezes que a nação de Israel se arrependeu genuinamente, seja como Reino Unido ou no período que esteve dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, a nação alcançou o perdão divino e usufruiu das preciosas bênçãos do Senhor, representada pela honra que Deus deu ao seu povo de plantar e colher fartas colheitas sob a sua proteção. Esse fato seria e foi muito importante para comprovar que Deus ele está no meio do seu povo, protege o seu povo e dirige o seu povo. Novamente, Deus ele se utiliza da experiência pessoal da nação em relação ao ataque dos gafanhotos e a sua posterior recuperação para ilustrar o seu poder restaurador e reabilitador sobre a vida de quem se refugiar nele. Quanto ao arrependimento demonstrado pela nação de Israel e que deve ser demonstrado por cada pessoa na atualidade, ele deve ser algo genuíno e profundo, pois Deus ele não aceita arrependimento apenas da boca para fora. A ordem divina era para que se rasgasse os corações e não as próprias vestes no momento de confissão e de pedido de perdão, com o objetivo de expressar profunda tristeza pelos pecados cometidos e firmar uma decisão de não voltar a cometer os mesmos erros, cometer os mesmos pecados. É isso que ainda hoje deve acontecer. Isto porque o pecado que fere a santidade de Deus é o mesmo que levou Jesus a sofrer o martírio com a crucificação, momento que Jesus ele experimentou as piores dores que um ser humano poderia sentir, poderia experimentar. E isso no meu e no seu lugar. O brado divino para a humanidade continua o mesmo na atualidade, pois somente o arrependimento autêntico e a fidelidade no relacionamento com Deus podem mudar a sorte humana, transformando o cenário de caos espiritual em vitória definitiva por Cristo Jesus.
quanto ao termo últimos tempos utilizado no contexto bíblico, apesar de ser um termo que anuncia o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, esse termo últimos tempos, ele também gera esperança para os fiéis servos do Senhor que serão restaurados e protegidos. Deus ele continua conclamando a humanidade a ser sensível à sua voz, a desejar a sua manifestação para destruir definitivamente o mal provocado pelos pecados nas pessoas. Em Joel, capítulo 1, versículo 14, diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Do contrário, diferente da praga dos gafanhotos que provocavam danos materiais temporários, a pessoa ela sofrerá o dano da segunda morte ao ser sentenciada a passar a eternidade distante da presença abençoadora de Deus. O pastor Antônio Paulo Antunes, ele lembra em seus comentários que a porta da misericórdia ela continua aberta. Se houver arrependimento, conversão ao Senhor, atenção e obediência voluntária e irrestrita às orientações de Deus, a calamidade eterna ela será evitada. Deus ele exige dos seus servos e suas servas santidade urgente, pois sem santidade, além de a igreja ficar desacreditada, o cristão não terá condições de se aproximar de Deus. O mundanismo, a inversão de valores, a banalização do sagrado e o circunstancialismo no qual as pessoas baseiam suas tomadas de decisões têm comprometido e interrompido o avivamento prometido por Deus, pois as pessoas acabam cometendo o pecado da profanação ao misturar coisas ímpias, coisas imorais e coisas corruptas com as coisas sagradas. A ordem divina é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. De acordo com os escritores Esdras Bento e Reginaldo Leandro, o coração, conforme mencionado pelo profeta Joel, não é uma referência ao centro das emoções e das paixões, dos desejos egoístas e passageiros, mas como utilizado na psicologia, é uma referência ao centro da vida moral, espiritual e intelectual do ser humano, evidenciando aí a necessidade de mudanças profundas, de eliminação das crenças disfuncionais e da internalização e da cristalização de crenças funcionais alicerçadas na suprema vontade de Deus para a vida humana. Libertação e esperança é o que o profeta Joel coloca como sendo a real necessidade da nação de Judá, como também de cada ser humano na atualidade. Portanto, o texto sagrado do livro do profeta Joel, ele transcende a época em que ele foi escrito e alcança todas as gerações para confrontá-las quanto ao estilo de vida diferente do estilo proposto por Deus para a vida humana. O brado divino, ele continua sendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Quanto à menção de que o Senhor será o refúgio do seu povo, ressalto que a Igreja de Cristo é o Israel espiritual de Deus na terra. Portanto, esse recado divino ele é direcionado a cada cristão individualmente. O derramamento do Espírito Santo, como o segundo grande ensino do livro do profeta Joel, ele proporciona ao cristão ousadia, revestimento, autoridade espiritual para a jornada cristã, para que a pessoa possa seguir livre das amarras do pecado, numa ampliação do desejo de Moisés de que todos fossem profetas e da forma como foi consolidado no dia de Pentecostes. Também o derramamento do Espírito Santo, ele promove esperança na plenitude do derramamento do Espírito Santo que vai acontecer no período do reino milenial de Cristo na terra. Esse fato torna a mensagem do profeta Joel proeminentemente escatológica, a exemplo da mensagem do profeta Jeremias, na qual Deus prometeu fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá de forma inviolável e irrevogável. Mesmo o Messias não sendo mencionado explicitamente no livro do profeta Joel,
O estudo desse livro deve conduzir as pessoas a Cristo e a respectiva busca pelo batismo no Espírito Santo. Portanto, esteja convicto de que realmente há a promessa de restituição da parte de Deus para a vida daqueles que buscam ao Senhor por meio do arrependimento sincero, da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da busca pelo derramamento do Espírito Santo. O fruto do arrependimento genuíno é a tão necessária metamorfose na vida do pecador converso a Cristo. A exemplo de Cristo e como seu representante na terra, denuncie o pecado, mas também ame o pecador, lhe anunciando que há esperança a quem buscar ao Senhor de todo o coração. Continue firme no propósito de pregar o Evangelho, pois o Evangelho não apenas confronta o pecador quanto ao seu estilo fora da vontade de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Busque ser cheio do Espírito Santo e, se ainda não foi, busque ser batizado no Espírito Santo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.